2. Anselm Haut Roderick, o termo Haut, significava sangue nobre. Subprefeito de Pluema e enviado extraordinário de Sua Alteza de Anacreon. Além de meia dúzia de outros títulos, foi recebido por Salvor Hardin no Espaço Porto, com todo o ritual imponente de uma ocasião de Estado. Com um sorriso forçado e uma mesura ligeira, o subprefeito retirou sua arma de raios do coldre e a apresentou a Hardin com a coronha para frente. Hardin retribuiu o cumprimento com uma arma de raios especificamente emprestada para a ocasião. A amizade e boa vontade estavam assim estabelecidas, e, se Hardin notou o discreto volume no ombro de Haut Roderick, manteve-se prudentemente calado. O carro terrestre que os transportou, precedido, ladeado e seguido pela nuvem adequada de funcionários menores, seguiu de maneira lenta e cerimoniosa até a Praça da Ciclopédia, ovacionado durante o trajeto por uma multidão convenientemente entusiasmada. O subprefeito Anselm recebeu as ovações com a indiferença complacente de um soldado e um nobre. Perguntou a Hardin: "E esta cidade é todo o seu mundo?" Hardin levantou a voz para se fazer ouvir acima do clamor. "Somos um mundo jovem, Vossa Eminência. Em nossa curta história, pouquíssimos membros da alta nobreza visitaram nosso planeta. Daí o nosso entusiasmo. A única coisa certa é que a alta nobreza não reconhece ironia quando a ouve", ele disse pensativo. "Fundada há 50 anos. Vocês têm muita terra inexplorada aqui, prefeito. O senhor nunca pensou em dividi-la em propriedades?" "Ainda não há necessidade. Somos extremamente centralizados. Precisamos ser por causa da enciclopédia. Um dia, talvez, quando nossa população tiver crescido." "Que estranho. Vocês não têm camponeses?" Hardin refletiu que não era necessário muita inteligência para dizer que sua eminência tinha modos brutos e pouco refinados. Respondeu, afetando distração: "Não, nem nobreza." Haut Roderick ergueu as sobrancelhas. "E seu líder, o homem com o qual vou me encontrar?" "O senhor está falando do Dr. Pirene?" "Sim. Ele é o presidente da junta diretora e o representante pessoal do imperador." "Doutor? Nenhum outro título? Um acadêmico? E ele está acima da autoridade civil?" "Ora, certamente." Hardin respondeu simpático. "Aqui somos todos mais ou menos acadêmicos. Afinal, somos mais uma fundação científica que um mundo, e sob controle direto do imperador." Houve uma leve ênfase na última frase que pareceu desconcertar o subprefeito. Ele continuou silencioso e pensativo durante o resto do lento caminho até a Praça da Ciclopédia. Se Hardin achou chatas toda aquela tarde e a noite que se seguiu, teve pelo menos a satisfação de perceber que Pirene e Haut Roderick, depois de se encontrarem com altos e mudos protestos de estima e consideração, estavam detestando a companhia um do outro ainda mais. Haut Roderick assistira com olhos sonolentos à palestra de Pirene durante a visita de inspeção no edifício da enciclopédia. Com um sorriso educado e vazio, ouvira o falatório acelerado do outro enquanto passavam pelos vastos armazéns de filmes de referência e as numerosas salas de projeção. Foi somente depois de descer todos os níveis e passar pelos departamentos de composição, de edição, de publicação e de filmagem que fez a primeira declaração abrangente. "Isso é tudo muito interessante", ele disse, "mas parece uma estranha ocupação para homens crescidos. Para que serve isso?" Era um comentário, reparou Hardin, para a qual Pirene não encontrou resposta, embora a expressão em sua face fosse bastante eloquente. O jantar naquela noite foi a imagem espelhada dos eventos daquela tarde, pois Haut Roderick monopolizou a conversa descrevendo, com detalhes técnicos e um entusiasmo incrível, seus próprios feitos como chefe de batalhão durante a recente guerra entre Anacreon e o vizinho recém-proclamado reino de Smirno. Os detalhes do relato do subprefeito não terminaram até o fim do jantar, e as autoridades menores haviam saído de fininho. O último fragmento de descrição triunfante de espaçonaves destruídas foi dito no momento em que ele acompanhou Pirene e Hardin até a varanda e relaxou o ar quente na noite de verão. "E agora?" ele disse com jovialidade forçada. "Aos assuntos sérios." "Por favor," murmurou Hardin, acendendo um charuto comprido de tabaco vegano. Não lhe restavam muitos, pensou, e equilibrando a cadeira para trás em duas pernas. A galáxia ia alta no céu e seu formato nebuloso de lentes se estendia, preguiçoso de um horizonte ao outro. Em contrapartida, as poucas estrelas ali, na própria borda do universo, eram brilhos insignificantes.
Naturalmente, disse o subprefeito. Todas as discussões formais, a assinatura de documentos e essas tecnicalidades chatas, quero dizer, acontecerão perante, como você chama seu conselho? Junta diretora, Pirene respondeu com frieza. Que não me estranho. De qualquer maneira, isso fica para amanhã. Podemos aproveitar o momento e limpar o terreno um pouco, de homem para homem, agora mesmo, hein? Isso quer dizer? Hardin disse. Apenas isso. Houve uma certa mudança de situação aqui na periferia e o status de seu planeta se tornou um pouco incerto. Seria muito conveniente se pudéssemos chegar a um acordo sobre como fica essa questão. A propósito, prefeito, o senhor tem mais um desses charutos? Hardin lhe ofereceu um com relutância. Anselm Roderick cheirou o charuto e soltou um estalo de prazer. Tabaco de Vega? Onde foi que o senhor conseguiu isso? Recebemos um pouco no último carregamento. Está quase no final. Sabe-se lá o espaço quando recebermos mais. Se é que receberemos. Pirene fechou a cara. Ele não fumava e, além disso, detestava o odor. Deixe-me entender uma coisa, Vossa Eminência. Sua missão é meramente de esclarecimento? Roderick assentiu por entre a fumaça de suas primeiras baforadas de prazer. Neste caso, essa missão está chegando ao fim. A situação com relação à fundação da enciclopédia é a que sempre foi. Ah? E qual é essa situação que sempre foi? Apenas essa. Uma instituição científica com apoio do Estado e parte do domínio pessoal de Sua Augusta Majestade, o Imperador. O subprefeito não parecia impressionado. Soprou nariz de fumaça. Bela teoria, Dr. Pirene. Imagino que o senhor tenha leis com selo imperial nelas. Mas qual é a situação de fato? Qual a posição de vocês com relação a Esmirno? Vocês não estão nem a 50 parsecs da capital de Esmirno, sabiam? E quanto a Conon e Daribon? Não temos nada a ver com nenhuma prefeitura, disse Pirene. Como parte do domínio do Imperador. Não são prefeituras, lembrou Roderick. São reinos agora. Reinos, então. Nada temos a ver com eles, como uma instituição científica. A ciência que se dane, xingou o outro. O que diabos isso tem a ver com o fato de que, a qualquer momento, poderemos ver Terminus invadido por Esmirno? E o Imperador? Ele ficaria sentado sem fazer nada? Roderick se acalmou e disse: Ora, Dr. Pirene, o senhor respeita a propriedade do Imperador e Anacreon também, mas pode ser que Esmirno não. Lembre-se, nós acabamos de assinar um tratado com o Imperador. Apresentarei uma cópia a essa junta amanhã que coloca sobre nós a responsabilidade de manter a ordem dentro das fronteiras da velha prefeitura de Anacreon, em nome do Imperador. Nosso dever, então, está claro agora, não está? Certamente, mas Terminus não faz parte da prefeitura de Anacreon. E Esmirno também não faz parte da prefeitura de Esmirno. Não faz parte de prefeitura nenhuma. E Esmirno sabe disso? Não me interessa o que eles sabem. Interessa a nós. Acabamos de terminar uma guerra e eles ainda dominam 2 sistemas estelares que são nossos. Terminus ocupa um ponto extremamente estratégico entre as 2 nações. Hardin se sentiu esgotado, interrompeu. Qual é a sua proposta, Vossa Eminência? O subprefeito parecia pronto a parar de esgrimir e adotar uma abordagem mais direta. Disse ríspido. Parece perfeitamente óbvio que, já que Terminus não pode se defender, Anacreon precisa assumir essa função para si. Compreenda que não temos o menor desejo de interferir na administração interna. Aham. Hardin soltou um grunhido seco. Mas acreditamos que seria melhor para todos os envolvidos se Anacreon estabelecesse uma base militar no planeta. Isto é tudo o que vocês querem? Uma base militar em uma parte deste vasto território desocupado e fica por isso mesmo? Bem, naturalmente havia a questão de sustentar as forças de proteção. A cadeira de Hardin desceu com um estrondo e ele fincou os cotovelos nos joelhos. Agora estamos chegando ao que interessa. Vamos traduzir isso em palavras. Terminus será um protetorado e pagará tributo. Tributo não, impostos. Vamos protegê-los, vocês pagam por isso. Pirene bateu a mão na cadeira com violência súbita. Deixe-me falar, Hardin. Vossa Eminência, não dá uma moedinha de meio crédito enferrujada por Anacreon e Esmirno ou todas suas políticas locais e guerras mesquinhas. Eu lhe digo que esta é uma instituição financiada pelo Estado, livre de impostos. Apoiada pelo Estado? Mas nós somos o Estado, Dr. Pirene, e não estamos financiando. Pirene se levantou irritado. Vossa Eminência, eu sou o representante direto de Sua Augusta Majestade, o Imperador.
Anselm Holt, Roderick fez coro amargamente. Eu sou o representante direto do rei de Anacreon. Anacreon fica bem mais perto, Dr. Pirene. Vamos voltar aos negócios, Hardin pediu. Como é que o senhor coletaria esses ditos impostos, Vossa Eminência? Os senhores aceitariam em espécie? Trigo, batatas, vegetais, gado? O subprefeito ficou olhando pasmo para eles. Mas que diabos! Para que precisamos dessas coisas? Nós temos superávit de produção. Ouro, claro. Cromo ou vanádio seriam ainda melhores, por acaso, se vocês tiverem esses metais em quantidade. Hardin deu uma gargalhada. Em quantidade? Não temos nem ferro em quantidade. Ouro. Aqui, dê uma olhada na nossa moeda. Ele jogou uma moeda para o enviado. Roderick pegou-a no ar. De que é feita? Aço? Isso mesmo. Não estou entendendo. Terminus é um planeta praticamente sem metais. Nós importamos tudo. Consequentemente, não temos ouro e nada com que pagar, a menos que vocês queiram alguns milhares de sacos de batatas. Bem, então artigos manufaturados? Sem metal? No que fazemos nossas máquinas? Fez-se uma pausa e Pirene tentou novamente. Toda essa discussão não tem sentido. Terminus não é um planeta, mas uma fundação científica preparando uma grande enciclopédia. Pelo espaço, homem, você não tem respeito pela ciência? Enciclopédias não ganham guerras. Roderick franziu a testa. Um mundo completamente improdutivo, então, e praticamente desocupado. Bem, vocês podem pagar com terra. Como assim? Perguntou Pirene. Este mundo é praticamente vazio e a terra não ocupada provavelmente é fértil. Muitos membros da nobreza de Anacreon gostariam de acrescentar à terra suas propriedades. Típico. O senhor não pode propor tamanha... Não há necessidade de ficar tão alarmado, Dr. Pirene. Há muito espaço para todos nós. Se a coisa chegar a esse ponto e vocês cooperarem... provavelmente poderemos dar um jeito para que não percam nada. Títulos podem ser conferidos e propriedades garantidas. O senhor me entende, creio eu. Obrigado, Pirene disse entre dentes. E então Hardin disse engenhosamente. Será que Anacreon poderia fornecer quantidades adequadas de plutônio para a nossa usina nuclear? Só temos suprimentos para mais alguns anos. Pirene se engasgou e um silêncio mortal se fez por minutos. Quando Roderick falou, foi numa voz bem diferente da que vinha usando até então. Vocês têm energia nuclear? Certamente. O que há de estranho nisso? Imagino que a energia nuclear deva ter uns 50 mil anos de idade. Por que não deveríamos tê-la? Só que é um pouco difícil conseguir plutônio. Sim, sim. O enviado fez uma pausa e acrescentou pouco à vontade. Bem, cavalheiros, vamos continuar o assunto amanhã. Os senhores me dão licença. Pirene levou-o à saída e depois disse, rangendo os dentes. Esse burro descerebrado. Esse... Hardin interrompeu. Nem um pouco. Ele é meramente produto de seu ambiente. Não entende muita coisa além de... Eu tenho uma arma, você não tem. Pirene girou e partiu desesperado para cima dele. O que no espaço você quis dizer falando sobre bases militares e tributos? Está maluco? Não, eu somente dei corda e deixei que ele falasse. Você há de reparar que ele acabou revelando as verdadeiras intenções de Anacreon. Isto é, a divisão de términos em propriedades. Naturalmente não pretendo deixar que isso aconteça. Você não pretende? Você não. E quem é você? E posso lhe perguntar o que quis, abrindo o bico sobre nossa usina nuclear? Ora, é justamente o tipo de coisa que daria um alvo militar. Sim, sorriu Hardin. Um alvo militar do qual manter distância. Não é óbvio que eu abordei o assunto? Ele só veio a confirmar uma suspeita forte que eu tinha. E que suspeita é essa? Que Anacreon não tem mais uma economia de base nuclear. Se tivesse, nosso amigo sem dúvida teria percebido que plutônio, a não ser na tradição antiga, não é usado em usinas de energia. E, portanto, concluímos que o resto da periferia também não tem mais energia nuclear. Certamente Esmirno não tem, ou Anacreon não teria vencido a maioria das batalhas na guerra recente entre os dois. Interessante, não acha? Bah! Pirene saiu com um péssimo humor e Hardin sorriu gentilmente. Jogou o seu charuto fora e levantou a cabeça para olhar a galáxia estendida. Quer dizer então que eles voltaram ao petróleo e ao carvão, hein? Murmurou e guardou para si o resto de seus pensamentos.